Saudações galera, beleza? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar uma videoaula de Química Orgânica falando sobre a nomenclatura de hidrocarbonetos. Bom, os hidrocarbonetos a gente já discutiu em outras aulas sobre nomenclatura e já falamos que são compostos, moléculas que apresentam apenas dois tipos de elementos químicos, né? Um deles é o carbono, muito importante na química orgânica, a qual estamos estudando, e o outro é o hidrogênio, também muito importante, muito presente nas moléculas, né? Olha só, sempre que a gente estiver estudando então compostos que são hidrocarbonetos, eles vão apresentar apenas carbono e hidrogênio dentro de suas moléculas. E esse é o caso que nós temos aqui nesta videoaula, tá bom? Essa molécula aqui, ela apresenta apenas átomos de carbono e átomos de hidrogênio. Bom, para a gente dar um nome aos compostos orgânicos, a gente precisa seguir algumas regrinhas da IUPAC. E essas regras estão esquematizadas aqui dentro deste quadro. Pelo menos uma boa parte das regras, né? A parte mais básica está aqui dentro para que a gente saiba dar um nome aos compostos orgânicos. O nome dos compostos orgânicos, primeiramente, a gente vai ter que analisar o prefixo. O prefixo está relacionado ao número de átomos de carbono. Depois a gente vai relacionar, a gente vai somar, né, o prefixo mais o intermediário. A gente vai primeiro escrever o prefixo e logo depois vamos escrever o intermediário e por fim o sufixo, tá? Então, a segunda parte do nome é o intermediário, que tem relação com a saturação da cadeia. E quando eu falo em saturação da cadeia, aí você vai ter que olhar se é uma cadeia saturada, se é uma cadeia insaturada. Se for insaturada, qual tipo de insaturação que você tem na sua cadeia? Traduzindo, o que você vai ter que ver é o tipo de ligação química que você tem dentro da sua cadeia carbônica. Você pode ter a ligação do tipo simples, que é representada por um tracinho só, a ligação do tipo dupla, representada por dois tracinhos, e a ligação do tipo tripla, representada por três tracinhos, beleza? Então, a terceira parte vai ser o sufixo, que tem a ver com a função orgânica. Então, aqui a gente está falando da função hidrocarbonetos. A terminação, a letra que a gente vai colocar no final vai ser sempre a letra O, tá bom? Sempre que a gente tiver esse grupo funcional, que é o átomo de carbono e hidrogênio apenas dentro de uma molécula. No caso, a nossa molécula ali pertence ao grupo dos hidrocarbonetos. O que a gente precisa analisar? Primeira coisa é o nosso prefixo, que tem relação com o número de átomos de carbono que a gente tem dentro da nossa molécula. A gente tem que tomar cuidado com uma coisa. Olha só, quantos átomos de carbono nós temos na nossa molécula? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se a gente contar todos, nós temos 6 átomos de carbono. Só que a gente não conta os 6 átomos de carbono, a gente vai contar apenas os átomos de carbono que estão na cadeia principal. Professor, o que é a cadeia principal? É assim, é a maior parte que a gente vai ter da nossa molécula seguindo em uma linha reta que vai ter o maior número de átomos de carbono. A linha reta não é necessariamente uma reta. Uai, então como que funciona esse negócio? Vamos supor, vou colocar uma molécula fictícia aqui. E nessa molécula fictícia eu vou colocar um carbono que vai ser um carbono terciário. Observe, se eu começar a fazer a contagem dos meus átomos de carbono aqui, ó, pelo lado esquerdo, eu vou falar esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo, esse daqui é o terceiro, esse daqui é o quarto. Agora eu tenho uma escolha. Ou eu escolho o carbono da frente para ser o quinto, ou eu escolho o carbono de baixo para ser o quinto. Só que se eu escolher o carbono de baixo, eu posso continuar a falar quinto é esse e o sexto é esse aqui. Se eu escolher o carbono da frente, eu vou falar que esse é o quinto e eu não posso voltar aqui para baixo. Tá? Eu não posso voltar na linha, contando os átomos de carbono para falar que esse é o sexto. Ou seja, de qual dos dois lados, indo para o lado direito ou indo para baixo, eu vou encontrar mais átomos de carbono? É indo para baixo, não é? Então, indo para baixo, eu consigo 6 átomos de carbono na minha cadeia principal. Então, isso é a cadeia principal. Ou seja, não precisa ser exatamente uma reta, tá? Mas você vai seguir em uma linha, tá? Contínua. Você não pode voltar nessa linha, beleza? Então, se você tem átomos de carbono como esse, que são terciários, ou átomos de carbono quaternários, que é aquele átomo de carbono que está ligado a 4 átomos de carbonos, né?
você com certeza, nesses casos, você vai ter aí partes que não pertencem à cadeia principal. E essas partes que não pertencem à cadeia principal, a gente vai chamar de ramos, ou a ramificação da cadeia, tá bom? Então, ó, o que a gente vai fazer aqui? Vamos procurar a ramificação. Vamos supor que eu vá reto aqui, ó. Eu tenho 4 átomos de carbono. Beleza. Vamos supor que eu suba por aqui e desça aqui, ó. Eu vou ter 4 átomos de carbono. Beleza. Se eu subir aqui e vir para o outro lado, eu for aqui para o lado direito, eu vou ter 4 átomos de carbono. Mas e se eu fizer assim? Se eu começar aqui de baixo, subir e for lá para o lado direito, eu vou ter 5 átomos de carbono. Opa! Então, essa é a forma com que eu consigo o maior número de átomos de carbono. Logo, essa vai ser a minha cadeia principal. Só que agora a gente vai ter um outro desafio. Já descobrimos que a nossa cadeia principal é a cadeia que vai ter aí 5 átomos de carbono, tá? Então, não são 6 átomos de carbono que a gente vai contar no nosso prefixo. No prefixo, a gente vai contar apenas os átomos de carbono que estão na cadeia principal. Então, prefixo vão ser 5 carbonos. Quando a gente tem 5 carbonos, como que a gente escreve? Qual que é o nome que a gente dá? Aí a gente vem aqui, ó, no prefixo, que tem relação ao número de átomos de carbono. Com 5 carbonos, a gente escreve a palavra pente. Então, eu volto aqui na onde eu estava analisando a minha molécula e eu vou escrever a palavra pente, tá? E esse aqui é o meu prefixo. Isso daqui a gente já poderia estar colocando no nome da molécula, tá? Mas eu vou esperar um pouquinho, eu vou colocar eles separadamente para a gente analisar. Agora, a gente tem um intermediário. O intermediário aqui, a nossa cadeia, ela é saturada ou é insaturada? Cadeia saturada é esse tipo aqui, ó, que só tem ligações do tipo simples entre os átomos de carbonos. Então, a gente não tem ligações, por exemplo, do tipo dupla, tá? Observe que a gente nem está analisando aqui a nossa ramificação, tá bom? Vamos deixar a ramificação aqui de lado por enquanto. Então, a gente, no nosso intermediário, a gente só tem cadeia do tipo... Desculpa, a gente só tem ligações do tipo simples. Então, nossa cadeia ela é saturada. Saturada. Quando a gente fala que a cadeia é saturada, só tem ligações do tipo simples, né? Ou seja, a gente vai escrever a palavra an, que vem de alcanos. Então, ó, saturada, a gente escreve a palavra an. Beleza. Agora, o nosso sufixo vai depender da nossa função, que no caso é o hidrocarboneto. Hidrocarboneto porque só temos átomos de carbono e hidrogênio dentro da nossa molécula. Então, a nossa terminação para hidrocarbonetos, então vamos escrever aqui hidrocarbonetos, tá? A nossa terminação vai ser a letra O. O nome que a gente vai dar para a nossa cadeia principal é pentano, então. A gente vai juntar tudo, tá bom? Então, vai ficar escrito assim, ó. Pent, né, de 5 carbonos, an, porque só tem ligações simples, e O, porque é hidrocarboneto. Pentano. Mas esse não é o nome ainda do nosso composto, porque falta a gente falar o nome da nossa ramificação, tá? Na ramificação a gente só tem um átomo de carbono, vai seguir igual no prefixo. Quando só tem um átomo de carbono, a gente escreve met. Então, met. E a terminação para a ramificação vai ser sempre a palavra il. Então, o nome vai ser metil, tá? Então, aqui nós temos metil. Nesse caso aqui, a gente tem o metil em qual carbono? A gente tem que localizar a nossa ramificação também. Por exemplo, se eu contar aqui, ó, se eu começar do lado esquerdo para o lado direito, 1, 2, 3, 4, 5. No carbono 3 vai estar a minha ramificação. E se eu começasse do lado direito para o lado esquerdo, 1, 2, 3, 4, 5. Do lado, no número 3, também estaria a minha ramificação. E aí, professor, então ele está no carbono 3? Sim. Vamos supor que um dos lados estivesse mais perto, tá, da ramificação. O lado que estivesse mais perto era o lado em que você ia começar a numerar, tá bom? Como nesse caso
indo da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, a ramificação está bem no meio, não vai mudar em nada, tá? Então você pode enumerar de qualquer um dos lados e não tem diferença. Mas você sempre vai priorizar o lado que está mais próximo das ramificações, tá bom? Então a gente vai colocar aqui, ó, no carbono 3, temos um metilpentano. Esse é o nome, 3-metilpentano. E aqui a gente conseguiu montar o nome de toda a estrutura, beleza? Então não esqueçam, primeiro você pode colocar o nome das ramificações, tá? E depois do nome da ramificação você coloca o nome da cadeia principal. Eu priorizei em fazer o nome da cadeia principal, mas no final coloquei o nome da ramificação no início do nome, porque o nome da ramificação vem sempre antes, tá? Então ficou 3, que é a localização do metil, e pentano, que é o nome da cadeia principal. Basicamente é isso, espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra na nossa próxima videoaula de Química Orgânica, falando aí sobre algumas outras nomenclaturas.